é mais do que perfeito. Fala, que preço é esse? Como que o próprio Deus veio aqui em carne e fez tudo isso? Para me salvar, me libertar dos meus pecados e me chamar para Ele. Ele me chamou para Ele, para estar com Ele e ser parecido com Ele. Porque a conclusão de tudo é que você vai ser parecido com Ele. Seremos semelhantes a Ele naquele dia. Por isso que ele fala, nada me perguntareis, porque vai estar tudo explícito para nós. Então, essa é a força da graça que permite a Deus a olhar a profundeza do teu próprio coração. Por isso que nada se compara com a graça de Deus, amados, do Senhor. A palavra de Deus diz que lá em 2 Coríntios 5,14, que a graça de Deus faz com que você se constranja. Porque a graça é o amor de Deus pela sua vida. Então o amor de Cristo te constrange a ponto de você realmente querer morrer para o seu passado. Não, eu vou morrer para a minha vida pregressa, para a minha vida velha, passada, moribunda, porque eu não a quero mais em mim. Eu quero viver o novo, segundo essa graça maravilhosa que eu recebi de Deus pelo sacrifício de Cristo. Amém, amado? A palavra de Deus diz em Efésios 2,7 que pela graça sois salvos. É 2,8. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus quis tanto te salvar. Deus quis tanto te dar a graça dele, a abundante graça que ele te deu a própria fé para você crer e vir para ela. Amém, amado? Isso não é extraordinário, Deus fazer isso? Muita gente pensa que precisa fazer alguma coisa. A graça é favor imerecido. Você sabe muito bem do que eu estou falando. E é realmente isso. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E interessante que lá em Romanos 8,15 diz que ali parece que nós somos adotados. Porque quem tinha as promessas eram os judeus. Era o povo de Israel. E diz que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual chamamos Deus de Abba, Pai, Paizinho. Mas acontece o seguinte, quando você vai se aprofundando, e Deus tem a tua própria concessão para que Ele trabalhe na sua vida, já que Ele é cavalheiro, amém? Eu não entro sem ser convidado, Ele bate na porta, Ele pede licença, e você vai dando a palavra dEle, que você vai aceitando, vai permitindo que Ele entre na sua vida, faça morada. O Espírito Santo vem a morar de fato, quando você crê, o Espírito Santo vai morar em você, amém, amado? E aí, ele recebe a própria permissão sua para ir lapidando a sua vida, e moldando de acordo com o próprio caráter dele. Isso é fantástico, aleluia, glória a Deus. Mas acontece o seguinte, no processo, você é legitimado como filho genuíno. Aleluia. Não é mais adotivo. É a mesma coisa quando você adota uma criança. A princípio, você não pode colocá-la definitivamente como seu filho, porque você está num processo para receber a legitimação. É verdade ou não é o que eu estou falando? Então, você tem que ir lá no órgão público, eles vão ver a sua casa, se você pode realmente adotar aquela criança. É todo um processo. Quem adotou sabe do que eu estou falando. E quem entende disso sabe do que eu estou falando. Amém ou não? Amém. E depois que você vai poder registrá-la de fato como seu filho. A mesma coisa, Deus vai trabalhando na sua vida e chega um momento que você é legitimado como filho. Por isso que diz a palavra que Deus reuniu num só corpo. Aleluia. Judeus, gregos, romanos, povos gentílicos. Acabaram sendo filhos, porque diz lá em Romanos, capítulo 11, versículo 17, que nós éramos zambujeiros e fomos quebrados, porque alguns galhos da oliveira foram quebrados. E nós, como zambujeiros, como árvores sem valor, isso é zambujeiro, amém? Amém. Fomos enxertados na oliveira. E conforme fomos enxertados na oliveira, nós passamos a receber aquela seiva da oliveira, a unção. A oliveira é Cristo, amém? Amém? Assim como videira também é Cristo. Tem várias representações de Cristo e tipologias, como a oliveira. A oliveira é o azeite, a unção. Chega um momento que você passa a realmente ser um galho da oliveira, amém? Ser um ramo da oliveira. Para não falar galho, fica meio esquisito. Ramo. Você passa a ser de fato um ramo da oliveira. Amém, amados? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não é tremendo isso? Agora olha só. Atos 14:3. Vamos abrir a Bíblia.
Eu estou falando da graça, amém? Você está gostando, porque eu estou falando da graça. Daqui a pouco eu estou afiando um chicote só. Mas vai ser bom, porque você vai entender que a graça não é bagunça. Glória a Deus, a graça não é bagunça. Atos 14:3, quase que eu passei. Assim detiveram-se muito tempo. Está comigo? Põe lá, pode pôr lá, que eu não acho ruim hoje, eu estou bonzinho. Assim detiveram-se muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, Paulo, e Paulo, Silas, etc., que estava Barnabé. Paulo, Barnabé. Assim detiveram-se muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, da graça de Deus. Permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizessem sinais e prodígios. Amados, só a graça pode operar sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Paulo também fala em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, que a graça lhe deu sinais do apostolado. Sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Amém, amados? Então a graça deu para Paulo e aqueles homens operar sinais e prodígios. Eu quero dizer uma coisa para você, vai chegar um ponto na sua vida, de tanto que você vai andar pela graça, de tanto que Deus vai ter a sua própria habilitação, sua própria concessão para trabalhar na sua vida, que essa graça abundante vai fazer com que você opere os sinais de cura, milagres, sinais de Deus. Isso é um fato. Que eu tenho visto, todos os lugares onde eu tenho ido, Deus tem operado suas maravilhas. Amém? Porque a fé me acompanha, os sinais acompanham os que creem. Jesus diz em Marcos 16:15. Não é verdade, amor? Você quer viver essa abundância? Então se apaixone pela graça. Se apaixone, queira ele na sua vida, porque ela veio com abundância. A palavra diz isso em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Em Romanos 5:17 diz o seguinte: que a graça, ela sobrepujou o império da morte. Amém. Olha aqui, vamos lá ver isso. Vamos lá ver isso, para dar tempo de eu falar. Amém. Romanos 5:17, eu falei, né? Ok. Pois, amém? Está comigo? Pode pôr lá. Isso, vamos lá. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais, diga muito mais. Muito bem. Os que recebem a abundância da graça, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Diz que é abundante, sobrepuja qualquer coisa. A morte reinou até que viesse a graça. Chegou um momento que Deus lá do alto deu um stop, para, agora é o tempo da graça. Cessou o tempo da lei. E o diabo campeava. O diabo tinha autoridade. Amados, espera um pouquinho. Me ocorreu um negócio aqui. Eu quero falar sobre dimensões. Venha um domingo, se puder. Traga toda a parentela, os vizinhos. Porque me deu na louca. Eu quero falar sobre dimensões para você entender muitas coisas de Deus. Que nós aqui estamos no campo do inimigo, sabia? O mundo inteiro jaz no maligno. Globalmente, o mundo inteiro jaz no maligno. Então, não estamos no campo dele. E temos autoridade para estar no campo dele. Por quê? Porque nós precisamos trazer as vidas de lá. Nós precisamos santificar muitas pessoas. Aleluia! Nós, pelo poder de Deus, precisamos libertar muitas pessoas. Precisamos ser luz aí no meio dessas coisas. Entenda, uma pessoa hoje falou, está cada vez pior, estou ouvindo cada coisa, vendo cada coisa. Sim, mas você se prepara para uma coisa. Na mesma proporção que o negócio está ruim, que o mundo está caótico, você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver, não perde por esperar. Você vai ver o que vai acontecer. Você acha que Deus não sabe, que não está vendo? Tem muitos demônios sendo liberados. Se você for ler a respeito daquele CERN, sabe? CERN é aquele acelerador de partículas que tem 170 quilômetros, um negócio, tubo redondo, lá na Suíça, está embaixo da Terra. E eles chamaram 200 cientistas os mais renovados para trabalhar com o CERN.
para acelerar as partículas, porque qual a ideia deles? Encontrar partícula de Deus. Olha que coisa idiota. Mas, o que está acontecendo ali? Eles colocaram uma imagem na entrada do CERN, que é aquela tal de deusa Shiva, que tem um monte de braço, perna. Sabe, né? Que a Índia usa muito. E essa deusa é chamada deusa da destruição. Alô? Eles, os cientistas, eu não era para falar isso aqui, mas me ocorreu, para você entender que você tem que se apegar à graça de Deus para receber esse poder que Deus está manifestando nesse tempo, amém, amados? Aleluia, glória a Deus. E acontece o seguinte, com isso tudo, eles estão vendo demônios lá dentro. Estão vendo demônios, estão falando, seres de outros lugares. Mas não sabem que são demônios, cada um mais feio que o outro. E é o seguinte, o que eles estão fazendo está abrindo portais para Satanás, do inferno. Mas a palavra já diz, e não me pega de surpresa isso, porque é Deus que está permitindo que portões do abismo iam ser abertos para liberar esses demônios agora no tempo do fim. Agora, vem cá um pouquinho, por isso que está acontecendo tanta coisa aí que você fica com a pulga atrás da orelha, não é possível que está acontecendo essas coisas, estupros de crianças. Agora eu vou dizer uma coisa. Quando começa a acontecer essa perseguição a crianças, como está acontecendo nesse tempo, é porque está vindo o poder de Deus. Está vindo o novo de Deus. Assim como houve perseguição às crianças quando Jesus nasceu. Não era um evento extraordinário o nascimento do Messias? Sim ou não? Aquele que ia salvar o mundo dos seus pecados? Sim ou não? Sim. Então, o diabo ficou louco, usou a vida de Herodes para perseguir as crianças, para que, de alguma maneira, encontrasse Cristo e matasse. Aí eles foram para o Egito, porque o anjo avisou José. E, de fato, foi uma mortandade de crianças. O que está acontecendo hoje? Assim como, quando Deus já estava pronto para levantar o libertador no Egito, o que Faraó fez? Mandou matar todos os primogênitos que nascessem. Ou todos os filhos homens, melhor dizendo, que nascessem. Mas Moisés foi colocado dentro de um cesto e colocado no rio. Alô? E Deus levantou o libertador. No tempo em que as crianças estavam sendo perseguidas. Que tempo é esse que você está vivendo? Jesus está voltando ou não? Dê um aplauso a Jesus. Jesus está vindo ou não? Jesus está vindo ou não? Está vindo. Este é o tempo. Nós estamos nos ultimíssimos tempos, de fato, em nome de Jesus. Por tudo que está acontecendo na terra. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do que diz. A graça é abundante, sobrepuja o poder do império das mortes. Agora, a graça te livra da condenação. Versículo 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, por cada um pecado que Adão cometeu, todos foram colocados debaixo de juízo. Porque veio a morte. A morte é condenação. Está entendendo? Aí Deus teve que imputar a lei através de Moisés. Pela lei vem o conhecimento do pecado e por aí vai, mas não vou falar sobre lei. Mas escuta só. O juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça. Veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Te tirou debaixo do império da morte e da condenação e te trouxe para a vida. Dê um aplauso. Essa é a graça de Deus. Amém, amados? Aleluia, é fantástico esse negócio. Sabe o que a graça faz? Ela é toda suficiente sobre a tua vida. Ela é toda suficiente sobre os teus. Ela é toda suficiente e te leva, de fato, à abundância. Não falte nada sobre todos aqueles que creem, de fato. Ela traz, ela é... Como é que eu estava falando aqui? Ela é toda suficiente sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Ela é toda suficiente sobre, por exemplo, um bairro que crê. Ela é toda suficiente sobre aquele bairro, sobre uma comunidade, sobre uma cidade, sobre uma nação, sobre nações que vêm a crer no Senhor, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Então a graça, ela é toda suficiente, não te deixa faltar nada. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Olha o que Deus falou para Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios capítulo
12. Não é versículo 9 não, mas eu chego lá. 2 Coríntios capítulo 12. Aleluia, esse negócio da graça é demais. Amados, versículo 9 mesmo. Eu falei 9? Viu? Estava certo. Amém? Mas eu quero que você se enfronhe na graça. Se enfronhe, amados, porque não tem coisa melhor. A minha graça te basta. Te basta, Paulo, que você quer mais? Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uau! A minha graça é tão abundante que te basta. Ela te cobre. Ela te supera qualquer coisa, Paulo. Amém, amados? Aleluia. E ela te enriquece. Ela faz de tudo. Lamassuri. Ela te dirige, te guia, te faz andar altaneiramente nessa terra. A graça te propõe o único caminho, a gente sabe. A graça te coloca no caminho do Espírito, na linhagem do Espírito. E ela vai suprindo tudo. Ela é toda suficiente mesmo, amados. De tal maneira que quando Paulo fala sobre oferta, lá em 2 Coríntios capítulo 9, de 6 a 8, ele fala sobre isso. E tereis toda a suficiência, que diz lá, 2 Coríntios capítulo 9. Toda a suficiência, versículo 8, vamos lá no 8 direto, 2 Coríntios 9, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Ele não está falando um pouco de graça. Ele está falando um pouco de graça? Está falando? Não. Toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Aleluia. A graça é uma coisa também delicada, cavalheiresca. Por quê? Ela não te escoteia, ela não é impositiva. A lei era impositiva. Se fizer isso, vai ser apedrejado. Depois eu vou falar sobre isso no final. Vai ser apedrejado. E era apedrejado na frente de todo mundo. Prostituta que fosse pega em adultério ou na prostituição, traz ela aqui, põe ela aí, todo mundo vai apedrejar. Essa era a lei. Era impositiva ou não? A graça não é impositiva. A graça, como eu disse, é cavalheiresca, ela pede licença. Olha, você me quer? Se você me quer, vai ter que querer para valer também. Porque ela vai superabundar com a alegria dos céus. Como eu disse aqui no começo, um negócio louco, ela é exuberante. Ela te protege, te guarda por todos os lados. E faz você entender Deus, compreender, como eu disse lá no início, o caráter de Deus. Aleluia. É só com a graça que você pode conhecer o caráter de Deus. E você vai vendo que Deus é esse. Aleluia. Que Deus é esse, o que é que Ele fez. Amém? É uma coisa estupefante, né? Para não dizer outra coisa. Né? Você fica estupefato. Vamos dizer umas coisas difíceis aqui. E você vai ficar apaixonado pela graça de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A graça te chama para Deus. Sabia disso? Que a graça te chama para Deus? Abre em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Eu podia falar um caminhão de coisas sobre a graça, mas não tem tempo para isso. Eu de falar algumas coisas importantes. Amém, queridos? Glória a Jesus. Lama suri cantarei palavra chai. Eita, nós. Está tendo reunião lá embaixo? Vai lá ver se está tendo reunião lá embaixo. Para eles virem aqui agora. Agora não é hora de reunião. Amém? Amém. Está de acordo comigo? Então a maioria ganha. Bom, vamos lá. É o seguinte. A graça que te chama, e Paulo disse isso em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Aleluia. A graça chamou Paulo quando ele estava no ventre da mãe dele. Porque ele foi chamado pelo quê? Pela sua graça.
Cada um aqui, pastora Vera, você foi chamado no ventre da sua mãe pela graça. Pastor Celso, foi chamado no ventre da sua mãe pela graça de Deus. Você, cada um aqui, foi chamado pela graça de Deus quando você estava no ventre. Ei, está aqui, Paulo diz, meu amado. Mas a pessoa cair da graça ou não, não é um problema de Deus. É um problema da pessoa. Olha aqui. Aqui eu vou ler de novo, amados, porque isso é tremendo. Mas a quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Aleluia. Não é extraordinário isso? Um dia uma pessoa, um profeta, falou assim: você foi separado no ventre da sua mãe. Eu fiquei assim. Isso fazem muitos anos. Muitos anos. Fazem quase 30 anos. Eu falei: o quê? Está falando? Você foi chamado para ser profeta, foi chamado pela graça de Deus quando você estava no ventre da sua mãe. Aleluia! Falei: que coisa doida é essa? E aqui Paulo está dizendo que foi chamado pela graça de Deus. A graça é uma coisa abrangente, ou plenamente, completamente abrangente ou não. Não existe fissura nenhuma na graça de Deus, já que ela é toda abundante e toda suficiente, como dito pelo próprio apóstolo Paulo. Deus falou para ele lá em 2 Coríntios 12:9. Na verdade, amados, não é tremendo um negócio desse? A graça tem uma outra coisa. Ela é definitiva. Aleluia! Que não é só para hoje, só para a sua vida aqui, corriqueira, terrena. Ela não é só para hoje, porque ela é definitiva, ela vai abranger todas as gerações futuras, que diz aqui em Efésios 2:7, aleluia. Amém? Eu quero frisar bem a graça, para depois nós entrarmos no chicote. Você acha, pastor Cris, que a graça é algazarra? Como muitos estão fazendo com ela hoje. Você vai ver. Escute. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, ela é abundante, rica e atinge todas as gerações futuras, porque ela é permanente. Aleluia. Ela vai por todos os séculos e séculos, porque ela vai. Não tem nenhuma outra coisa depois da graça. Não tem. A dispensação, porque Deus ele formou dispensações para ele se manifestar do Kairos no Cronos. Amém, amados? Amém. Ou seja, nós caminhamos aqui como num relógio, no Cronos, mas Deus ele criou dispensações para que pudesse manifestar o poder dele aqui no Cronos, porque Deus é atemporal. Então, ele preparou a última dispensação, que é a graça. É a última. Depois dessa não tem uma dispensação. Vai ter depois do milênio, mas é uma outra coisa, que nós vamos reinar com Jesus, tá? Isso é uma outra história. Mas a graça é a última dispensação, amados. Não tem outra chance. A graça é toda a chance de Deus, já que ela é toda suficiente. Então você tem que mergulhar dentro dela. Aleluia. Não, é importante você mergulhar dentro dela. Amém, amados? Aplaudam Jesus sobre isso. Glória a Deus. Séculos vindouros, as abundantes riquezas da graça. Oh, glória a Jesus. É demais. Agora vamos terminar aqui. Eu poderia falar muitas coisas. Como eu disse, é um caminhão e meio de coisas, mas não temos tempo para isso. Mas vamos falar que a abundância da graça é só sobre os humildes de espírito. Durma com um barulho desse. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que se torna orgulhoso quando conhece alguma coisa. Eu conheço muita gente assim. E a graça vai se esvaindo da vida de uma pessoa assim. Porque diz aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Amém, amados? Estou muito duro? Não, estou suave. Glória a Deus, aleluia. Adúlteros e adúlteras. Não, mas vamos no 6, porque não você vai se assustar. Antes, ele nos dá uma graça maior. Que graça maior?
Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Aleluia. Aqui está claro. Aos soberbos sempre ele vai resistir, isso está na palavra desde antigamente. Que ele não resiste coração quebrantado, mas ele acata o coração quebrantado, ele recebe o coração quebrantado, mas ele resiste o soberbo, o orgulhoso. E aqui diz que a graça é abundante, ele diz que dá uma maior graça, que está no início do versículo, aos humildes. Amados, que eu possa ser humilde, não pela minha força, mas por amar a Deus. Que pela sua força, não sei. Porque aquele que fala que é humilde, ele não é. Você não precisa falar que você é. E aquele que diz que não é soberbo, ele é. Já reparou isso? Alguém já falou isso para sua vida, para você? O presbítero aqui já ouviu muito isso, não ouviu? Não, eu não sou orgulhoso. Ele é. Quando ele fala que não é, ele é. Ele está dizendo na cara, está escrito na testa. Amém, amados? Só Deus é que sabe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora é o seguinte. Vamos aqui dizer dos perigos. E muita gente pensa que pode fazer o que quer, e não tem problema, Deus salvou, está tudo certinho. Eu vou lá com uma auréola na cabeça, como na igreja católica. Eu vou lá, ponho uma auréola na cabeça. E vou, e tudo bem, está tudo certo, porque Deus é amor, love, love. Abram Salmo 89, 14, pronto, ele vai no Antigo Testamento. Não, calma, eu só vou agora no Antigo Testamento. Amém, mano? Só vou agora. Fica calmo. Mas é uma coisa contundente isso que eu vou falar. Versículo 14. Amém? Ai, tá bom ainda, é cedo. Amém? Não é cedo, meu relógio aqui está certo. É 9h20? Amém? Posso ir adiante até meia-noite e 30. Aí, 1 milésimo para meia-noite, Jesus volta. É o seguinte. Retidão e justiça, e juízo e justiça, na tradução, juízo e justiça, são a base do seu trono. Ok. Mas aí diz, amor e fidelidade vão adiante do seu rosto, como que impedindo para que Deus traga juízo antes do tempo. Mas escuta aqui, eu vou te fazer uma pergunta, bem perguntada, se é que eu posso dizer assim, bem perguntada, bem perguntadinha. Deus mandou construir outro trono? Constrói outro trono porque esse não está bom. Deus fez outro trono? Deus mudou de trono? Qual é a base do trono de Deus? Justiça e juízo. Está lá. Justiça, direito e juízo, que é a mesma coisa, são o fundamento, o base do teu trono. Aqui diz graça, né? Mas lá não tinha graça ainda. Graça e verdade te precedem. Vão adiante. Mas Deus não vai mudar de trono. É o mesmo. Dá para entender isso ou não? Agora, olha como havia temor na igreja dos primórdios. Atos 2:43. Diz que temor não está em voga. Temor saiu de moda. Não se encontra mais temor, amados. Pessoas falam de líderes, falam, mete o dedo, acusa, julga e pensa que está tudo bem. Espera um pouco. Cadê o temor? Atos 2:43. Vamos lá. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, aliás, 43. Em cada alma havia temor, diga temor. Como não havia temor? E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, que a graça os levava a fazer os sinais, que eu já disse isso, as maravilhas e milagres pelos apóstolos, e aí se manifestava a glória de Deus. Mas olha só o que aconteceu, a situação de Ananias e Safira. Ter mentido ao Espírito Santo. Olha o que aconteceu com o povo, versículo 11 de Atos 5. Houve grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Como não havia temor? Não havia temor?
que o temor é devido a Deus. 2 Coríntios 5:11, vamos ver o que Paulo fala. 2 Coríntios 5:11. Não estou te enchendo de versículo, mas faz um manual aí, então. Hein, amados? Amém? Glória a Jesus. Assim que, conhecendo o temor devido ao Senhor, tentando persuadir os homens o que somos é manifesto a Deus, e espero que nas vossas consciências seja também manifesto. Assim que, como é que está lá? Portanto, conhecendo o temor do Senhor, em outras traduções, conhecendo o temor devido ao Senhor, Paulo falando. Amém? Amém. Dá para entender isso? 2 Coríntios 7:1 diz que nós somos aperfeiçoados em santificação no temor. 2 Coríntios 7:1. Aqui, logo adiante. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza. Paulo está dizendo aos coríntios. Tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Agora, quando você fala em santidade, em muitos lugares, as pessoas falam que você está sendo religioso. Mas a palavra diz que, em Hebreus 12:14, que sem santificação ninguém verá Deus. Não é verdade? Ninguém verá a Deus sem santificação. Pedro também fala em 1 Pedro 1:15, sede santos, porque eu sou santo. Deus falava lá atrás, na antiguidade, fala também lá no Novo Testamento, na Nova Aliança, na graça, ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Por que fala em Hebreus, capítulo 12? Capítulo 12, versículos 8, se não me engano, vamos lá. Hebreus, capítulo 12. No próprio livro de Hebreus, que fala de santificação, fala também sobre corrigir, sobre disciplinar. Amado, sabe o que está acontecendo hoje? Tem muita gente passando a mão na cabecinha das pessoas que estão cheias de pecado e não repreende. Não confronta. E as pessoas continuam pecando, porque não existem pessoas que vão lá confrontá-la. E mostrar para ela o que elas estão fazendo os leva à morte. Amém? Diz aqui, versículo 5, aliás. 2 Coríntios, Hebreus 12, 5. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Paulo, que tudo indica, ele escreveu Hebreus para os hebreus, pegou isso de Provérbios. Porque Provérbios está escrito isso. Para nós não desmaiarmos quando formos repreendidos por ele. Veja só. O que ele está falando? Mas Paulo falou para o povo hebreu, para o povo judeu, não tem nada a ver com... Dá licença, vai procurar desculpa em outro lugar. Como se isso não fosse para nós. Como que não é para nós? É para todos aqueles que creem e que amam a graça de Deus. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo que recebe por filho. Amém, amados? Amém. É para a disciplina que suportais a correção. Deus vos trata como a filhos, pois que filho há quem o pai não corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Uau, parece duro ele falar isso. Mas a pessoa, ele está dizendo o seguinte, a pessoa que não aceita a disciplina, não aceita ser corrigido, não aceita ser chamada a atenção, sabendo que, sendo que é Deus que está fazendo isso, usando muitas vezes seus líderes, para corrigir uma pessoa. Em Hebreus 13, 9, bom, vamos continuar aqui. Além disso, tivemos os nossos pais, segundo a carne, os quais nos corrigiam e os respeitávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Uau, aqueles que na verdade por um pouco de tempo não corrigiam como bem lhes parecia, mas para nosso proveito, quem? Deus, para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Uau! Então é necessário, porque o pai, aqui está dito, o pai corrija quem ama, porque se ele não corrigir, não disciplinar, não chamar atenção, ele vai andar de qualquer jeito mesmo. Quantos pais que perderam seus filhos para o mundo, para Satanás, porque ele é príncipe desse mundo? Quantos pais?
Por que não corrigiram seus filhos? Não educar segundo a própria disciplina que Deus fala para termos. Corrigirmos quando for preciso. Amém, amados? Aqui em Hebreus 13:17 fala assim, ó, obedecei aos vossos guias. E como você tem visto hoje, desobediência na igreja. É impressionante. Eu não vou aceitar. Não concordo. Obedecei aos vossos guias e submetei-vos a eles. Eles velam por suas almas, por vossas almas, como quem há de prestar conta. Ah, se eu não orar por vocês. Velar é orar também. Eu oro por cada um que eu lembro o nome, que eu conheço, eu vou colocando lá, até pelo Jackson. Eu vou... Amém, obrigado. Eu oro, eu vou lá, pá, não é que eu faço lista. Deus me deu uma memória de elefante. Já me falaram isso. Uma pastora, uma apóstola falou isso. Nossa, Deus te deu uma memória de elefante. Graças a Deus. Foi Ele que me deu. E cada nação eu lembro o nome. Pá. Acho que eu presumo que eu conheço o nome de todas as nações. E quase todas. Pá. Porque é um manto que Deus me deu. Para mim ele deu isso, para você ele deu outra coisa. Deus é multifacetado, como diz lá, Efésios 3:10, a multiforme sabedoria de Deus. Aleluia! Ora, Deus é tremendo. Eu me sinto bem quando eu oro por você. Eu me sinto como se estivesse cumprindo o meu dever mesmo. Agora me obedeça, hein? Para que eu não faça com gemido. Eu não quero gemer. Eu quero orar por você. Aleluia, para que você seja bem-aventurado, abençoado, próspero, que você de fato abrace, agarre a graça de Deus na sua vida. Aleluia. Agora olha só o que Pedro diz em 2 Pedro 2:20, sobre, uma vez tenho conhecido o caminho da verdade, conhecido o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, tendo salvo por ele, voltai para as corrupções. Se voltar para corrupções, vai ser como diz o provérbio, ele tira também lá de Provérbios. Vai ser como diz esse tipo, verdadeiro provérbio. A porca lavada voltou a revolver-se na lama. E o cachorro, o cão, voltou a comer do seu vômito. É duro? É sério ou não é isso? Amados, espera um pouquinho. Estão tratando a graça de Deus como lixo quando fazem essas coisas. Agora foi pago um preço altíssimo para que você pudesse ter essa graça de Deus. Amém, amados? Aleluia. Vamos aqui, eu quero encerrar essa conversa dizendo o seguinte. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Não fica chateado comigo, porque eu já falei tanta coisa a respeito da graça. Olha, Efésios 6:5. Efésios 6:5. Depois nós vamos em 2 Coríntios 7, já estou no 7. Efésios 6:5, aleluia. Vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne. O que ele fala? Por que segundo a carne? Os chefes que você tem lá na empresa. Diretor, presidente da sua empresa. É isso que diz segundo a carne. Não está falando sobre líderes espirituais. Líderes espirituais, muito mais, lógico. Porque Deus o colocou ali. Um líder, um anjo de uma igreja, ou líder de uma igreja. Deus colocou lá. Por exemplo, uma coisa, não quero mais fazer tal coisa. Bom, em primeiro lugar, você está falando para Deus. Porque Deus te colocou lá. Usou o teu líder para te colocar lá, tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas é isso que ele vai estar falando, Deus, eu viro as costas para aquilo que você me deu para fazer, não quero. Mas hoje está assim. Hoje está assim. E o que eu faço? Coloco aquilo diante de Deus. Fazer o quê? Fazer o quê? Eu não amaldiçoo, pode ficar certo que eu não amaldiçoo ninguém, nenhuma pulga. Muito pelo contrário. Se alguém lançar infâmia ou palavras malignas contra mim, eu as devolvo lançando palavras benignas. Senhor, abençoa essa vida, liberta essa vida, cura essa vida. Faça obra na vida dela, Pai. Aleluia.
Porque isso é a graça de Deus. Eu não posso ser irreverente com relação à graça. Porque se eu fizer isso, pagar na mesma moeda, eu vou ser irreverente àquilo que eu tenho. Que pela graça de Deus eu posso amar o meu inimigo. Eu posso orar por aqueles que me perseguem. Você entendeu? Agora é o seguinte, amados. Vamos para os finalmente. Senão, eu estou sendo rápido, hein? Glória a Deus, aleluia. Eu precisava ser veloz porque teve um mover aqui. Mas, aleluia. Ainda você vai dar oferta. Não pense que você vai escapar dessa. Porque isso é importante, faz parte do serviço. Amém? Mas espera aí, vou falar. É o seguinte, lá na lei, como eu disse aqui, en passant, as pessoas que eram pecadores, aqueles que roubavam, se prostituíam, os sacerdotes chamavam, vem cá, pá, fica aqui. Agora vocês, os anciãos principalmente, pega as pedras, todas as pedras que vocês encontrarem, e mete pedrada neles, até matar. Era na vista de todos, todos viam, porque as pessoas também colaboravam para apedrejar a pessoa pecadora lá. Está entendendo o que eu estou falando? Porque a lei era uma coisa exposta. Por isso que diz, escrito em tábuas de pedra, o ministério da morte, escrito em tábuas de pedra, blá, blá, blá. O ministério da morte. Porque eles matavam mesmo. Assim. Então eles viviam pela a vista, pela aparência, por aquilo que estava dito na lei, mas ninguém conseguia cumprir lei. Amém, amados? Amém. Estão me entendendo? You understand me? Ok? Vamos lá. É o seguinte. E aí eles faziam isso. Mas como é que funciona isso na graça? Eu vou te dizer no ouvidinho seu. É imperceptível. Porque ninguém vê. Deus conhece o que está dentro do coração. A graça possibilita a Deus de ver a profundeza do teu coração. É diferente da lei, que era tudo na aparência. Então, por isso que tinha o apedrejamento, o sacrifício era dado, todo mundo vê, todo mundo via. Agora você vem trazer oferta e traga um melhor, tá? Porque quem está vendo é pior do que os sacerdotes lá. Hein? Porque lá eles viam as pessoas trazerem lá o touro, o bode, a ovelha, a galinha, o pintinho, etc e tal. Amém? O cordeiro, o carneiro, eles viam. Então, mediante aquilo que as pessoas levavam, sabiam que pecado ela tinha cometido. E sabia o valor da oferta que ela estava dando. Então era assim, uma coisa. A lei foi feita para a carne do homem. Você está me entendendo? Aqui, foi feita para a carne. Agora, a graça é diferente. É profunda. É profundo e Deus está olhando lá dentro. Depois, muitas coisas acontecem por aí, pessoas ficam doentes, morrem antes do tempo. Né? Ninguém fala nada. E muitas vezes as pessoas que ficam acusam a igreja, acusam o pastor, e metem o dedo, terceirizam a culpa. Não é verdade? Não é isso que acontece com muita gente? Mas como é que é a graça? Ninguém vê, é imperceptível no espiritual. Deus já vem separando os que não são dele. Primeiro separa os que não são. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, ou fazer uma afirmação que seja. Quantas pessoas que Deus já passou delas? E elas mesmas não sabem, e muitas vezes nem nós sabemos. Que Deus já passou delas. Que chegou num momento, numa situação tão terrível, porque Deus tem um cálice lá, e vocês sabem disso. Até com relação à vinda de Jesus, tem um número de gentios. Paulo fala isso em Romanos capítulo 11. Até que o número dos gentios se complete em Jesus vem. Amém ou não? Amém. Fala isso, eu não vou lá agora, mas depois você lê lá. Então veja bem, Deus tem uma medida. Com a medida com que medires, vocês medirão também. E Deus separa primeiro o joio. Está lá em Mateus 13:30. Separai primeiro, ele fala, primeiro o joio. Ele começou, ele tivesse, esses não servem, ninguém está vendo. Quantas pessoas que estão agindo no espírito do encantamento, e muita gente está pensando que é unção. Muita gente está babando. Arruma babador. Olha que unção, mas não é encantamento. Unção, falsa unção é encantamento. Só que em muitos, Deus já passou deles. Ou seja, já não tem mais lugar para Deus colocar o arrependimento. Quem dá o arrependimento é Deus. Amém?
Quem se arrependeu de destruir Nínive foi Deus. Arrependimento é algo que vem dele. Amém, amados? Amém. Então, presta atenção muito nisso. Quantas pessoas já foram separadas como joio, porque Deus já passou delas. Só que ninguém vê. Essa é a graça. Olha a coisa delicada e profunda que é a graça, amados. A base do trono de Deus vai chegar o momento. É justiça e juízo. Amém, amados? Você está entendendo isso em nome de Jesus. Mas glória a Deus, você entendeu a mensagem da graça aqui, para nós não fazermos algazarra da graça. Ela é maravilhosa. Como eu falei aqui no começo, é exuberante. Ela é tremenda. Eu me apaixonei pela graça de Deus, porque ela me leva ao conhecimento profundo de Deus. Ela me deu o Espírito Santo, que sonda a profundidade da mente de Deus para te revelar. Uau, olha que tremendo. Ele te deu a presença dele. Uau, quando você crê, o Espírito Santo veio lá e fez morada. Glória a Jesus. Te trouxe os tesouros de Cristo para dentro de você. Você se tornou co-herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus. Mas tem tantos benefícios que eles são incontáveis. E eu não quero cair da graça. Quem quer cair da graça? Ninguém. Se você perguntar em sã consciência, ninguém quer sair da graça. Ninguém quer ser derrubado da graça. Mas a pessoa cai da graça se ela quiser realmente. Se ela ignorar muita coisa e passar por cima de muita coisa, amados, não podemos ser assim. Sabendo que o que nós recebemos, o preço foi muito alto para que pudéssemos ter em nós, em nome de Jesus. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Agora, como que se oferta na graça? Falei que você não ia escapar dessa. Mas isso é importante. Não dê por obrigação. Eu já vou te falar. Não dê por obrigação. Agora, peraí. Fica aí quietinho. Você ficou triste agora, parece, hein? Uau! Quando eu falei do chicote, todo mundo ficou triste. Não, mas nós precisamos saber disso. Você quer saber? É isso que nos edifica mais. Amém ou não? Amém. Então, olha só. Rebelião, Deus não aceita e abomina até hoje, é pecado e feitiçaria. Agora, quem se rebela, ele vai automaticamente para debaixo da lei. Pô, você está falando besteira. Não. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 1, capítulo 1, versículo 9. Olha aqui. Para quem que é a lei? Amados, não seja vencido pela rebelião, ou quando vierem falar alguma coisa de alguém, você já reprime na hora. Reprime, seja de quem for, reprima na hora. Olha, o apóstolo Miguel. Eu não estou legislando em meu favor, ou querendo me defender, Deus me defende. Mas não faça isso. Não entre em roda do escarnecedor, não aceite isso, amado. Por menor que seja o negócio lá. Isso é perigoso. Porque você pode ser contaminado e contaminar outras pessoas. E aí vira uma balbúrdia, olha aqui. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo, você é justificado pela graça. Amém, amados? Aleluia, estou debaixo dela, graças a Deus. E não quero sair dela. Mas para os transgressores e rebeldes, está no meu. Põe outro negócio aí. É a mesma coisa, obstinado é rebelde. Feita mas para os transgressores e insubordinados, é a mesma coisa que rebelde. Amém ou não? Amém. Tá, quando a pessoa se rebela nesse ponto de começar a aceitar e começar a ser maledicente, porque a rebelião faz a pessoa ser maledicente. Lá em Provérbios 28 diz assim, Provérbios 6 diz assim, 6 coisas Deus condena, a 7ª ele abomina aquele que promove contenda entre irmãos, que é maledicente, fica falando mal. Aí o outro que recebe, muitas vezes ainda neófito, é meio fraco, vai falar para o outro vai falar para o outro, e causa uma rebelião. O que fala? Vai para debaixo da lei. E a lei não perdoa. Amém, queridos?
Glória a Jesus. Então vamos ofertar na graça. Não traga por negócio, negociando com Deus. Não traga por obrigação, não traga para parecer que está trazendo. Eu vou te dizer, não faça isso. Porque isso não é a graça. A graça é um favor imerecido de Deus, nós não merecíamos. Ninguém merecia. Ninguém. Jesus foi para a cruz quando nós ainda éramos pecadores. Amém? Então está lá, 2 Coríntios capítulo 9, eu falei um passando, mas vamos falar aqui. Amém, queridos? Você ficou muito quietinho. Está tudo bem. E digo isso, versículo 6, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura também ceifará. O que quer dizer, Deus olha para o valor? Lógico que olha. Porque sabe de uma coisa errada que as pessoas falam. Não importa o valor, o coração. Mas depende do que ela dá, Deus vai ver o coração. É assim que Deus conhece o coração. Amém, amados? É lógico. Então aqui tem medida. O que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia muito, com farturas colherá. Amém? E Deus, e cada um contribua segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria, porque Ele vai ver, essa pessoa está na minha graça. E caiu na minha graça. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Olha como a graça entra aqui. A fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Porque quando você oferta, quando você vem aqui, oferta mesmo, movido pela graça, amém? Você também está dando aos pobres. Pobres é aqueles que estão esperando o evangelho chegar neles. Os humildes de espírito. Porque Deus me ungiu para pregar as boas novas aos humildes de espírito. Os pobres de espírito. Amém? Amém, amados? Está entendendo isso? Aleluia. Espalhou Deus aos pobres, a justiça permanece. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos, em toda generosidade. Aleluia. Meu Deus. Fale, põe a mão aqui. Tudo que eu estou falando é pelo Espírito, amém? O Espírito tomou as rédeas e glória a Deus por isso. Diga assim, Espírito Santo, eu quero te dar liberdade, que pela tua graça eu possa ofertar hoje. Me dirija. Eu te dou a liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto em ti. De pé, igreja, vamos! Jesus eu canto pelo que fez por mim. Ei, Xarabalai. Será que você pode repetir esse refrão mais uma vez? Oh, que tremenda graça! Amor, Tomou meu lugar. E a minha cruz levou. Você deu sua vida. estou liberto enfim. Yeah! Jesus eu canto Pelo que fez por mim. De novo, de novo. Ei, Xereberebaca. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor!
Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu olhei para você, eu vi um violão de prata. Prata é a palavra purificada 7 vezes em forno de barro. Você é o vaso de barro. E a palavra é purificada em ti para sair com revelação dos teus lábios. Receba essa palavra. Aleluia. Deus me deu a visão. Vem dias em que você não conseguirá dormir, não é? Porque você vai ter problema com sono, é que Deus não vai permitir que você durma, porque vai ser um momento, 2 ou 3 dias, vai ser um momento em que Deus vai querer falar muito contigo, algo novo que Deus quer te dar profeticamente. Labrassuri canta para os movies. Algumas pessoas você vai chamar para perto, porque Deus vai falar, é necessário chamar essa pessoa, aquela. Labraçu, porque eu quero fazer algo novo no meio dos movies. Eu quero trazer um movimento novo do Espírito no meio dos movies, porque eu quero manifestar poder. Labraçurianda, sinais e curas e maravilhas, pela graça de Deus. Receba essa palavra e coisas que você tem pedido a Deus. Deus diz, eu tenho ouvido seu clamor, a tua oração. Descanse em mim, espere em mim. Labaxarianda, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus está renovando as tuas forças. Labaxara, labassuri, canta, labarra. São riquezas encobertas que ainda você não conhece. E o Senhor vai fazer aparecer. Eu não sei o que estou falando, mas é pelo Espírito, é coisas que estão ainda retidas, porque não é o tempo que você veja. Deus primeiro está trazendo um mover de libertação nas nossas vidas. Porque não adianta, Deus não dá antes do tempo. Deus não dá antes do tempo, mas recebeu a palavra. Eu sei que houve um período difícil, mas está chegando um período fácil. Mas não se esqueça de Deus que Ele fez, a glória dele fez. Alabrassuri canta, ripa labassurianda. Até uma viagem está no coração de vocês para fazer. E Deus é bom. Labachara labassuri canta. Porque você entendeu, atendeu e obedeceu, Deus vai fazer algo novo no seu lar, no seu casamento. Deus está me falando. Xarabassuri canta. Há uma reforma no seu lar, espiritualmente falando, e também há uma reforma na casa, que Deus está mandando as condições, amém, porque o físico aponta para o espiritual. Receba isso, receba em nome de Jesus. Deus é bom. Lamassurianda, tudo tem um tempo. Está chegando um tempo muito benéfico de Deus na vida de vocês, em que vai ter uma graça abundante no meio de vocês. Há pessoas, Deus parece que me falou ali, relações que não se conectam, mas Deus vai fazer a conexão. Houve uma grande levante quando vocês foram para se casar. Muitos eram contra, mas Deus vai manifestar o favor dele, e você vai ver o que vai acontecer. Deus vai te honrar, hein? Deus ouviu as tuas orações e vai honrar as tuas orações, porque Deus é fiel. Está chegando um tempo profético novo na sua vida. Deus está mandando dizer assim: busque com afinco, busque com fervor. É na tua busca com fervor que você vai conhecer as coisas de revelação que Deus tem preparado para a tua casa, para a tua vida, para o ministério, porque tudo que Deus quer é que você busque primeiro o reino. Amém, amado? Deus está no negócio, em nome de Jesus. Labacharicanta, porque Deus é fiel para te conduzir ao bom termo, ao caminho excelente. Alamasuricanta, vocês vão viver uma prosperidade que desconhecem. E muitos aqui desconhecem a prosperidade que Deus vai trazer, porque tem muita gente gemendo, e não é por gemido, com ansiedade, com síndrome de pânico. Está quebrado isso em nome de Jesus. É só esperar no Senhor. Amém? Que se Jesus falou para nós não nos preocuparmos, preocupação não é de Deus, hein? Estou preocupado, isso está me preocupando. Para de falar assim. Olha, você diz assim: Deus é fiel, e isso vai me melhorar. Aleluia!
Isso vai me levar à retidão, ao caminho que Deus quer. Isso vai me abrir portas novas. Diga sim. Diga sim, amado. Sempre abençoe o teu dia e não fique preocupado. Olha, preocupação. Deus não quer que você venda. Pronto. Esperar a palavra. Deus não quer que você venda. Porque Deus ainda vai arrumar tudo lá. Pode ser lá na frente, mas hoje Deus está falando não. Deus quer que você estruture e organize, porque Deus vai prosperá-los no negócio. Lá baixaria, eu estou vendo até equipamentos de caminhão bom, caminhões novos. Receba a palavra. Deus vai te dar os novos, clientes novos que você não tem ainda, porque muitas vezes você está vivendo dos antigos clientes, mas Deus vai te dar os novos. Receba a palavra, amém, amado? Aleluia. Dê mais um aplauso a Jesus e vamos lá. Pai, sejam ungidas essas ofertas e sepultadas, porque se são sacrifícios, eles são sepultados porque o Senhor vai fazer crescer as árvores, o Senhor vai fazer frutificar as sementes que foram lançadas e sepultadas, para que venham a lhe dar frutos todos os que semearam, 30, 60, 100 mil por um. Eu declaro e profetizo nas vossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção. O que tem de recado, eu nem sei. Tá correndo lá, hein? Se você não vê, não viu. Culto infantil, tá correndo lá. Vai ter o que sábado? O encontro do portal para os líderes, tal, vai ser uma bênção. Vai ser lá na casa do presbítero Daniel Zanata. Diz que ele faz uma comidinha boa, só quero ver. Abra as mãos, receba a bênção. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a grandiosa consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Pera, o que começa falando primeiro? Paulo fala lá em 2 Coríntios 13, no final. A graça do nosso Senhor Jesus, aí vem as outras coisas. O amor de Deus Pai e as ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida até a volta iminente do nosso Senhor Jesus. Amém.